Olá, boa tarde. Hoje é dia 11 de maio e a gente está começando aqui segunda-feira, a segunda semana de maio, com as nossas lives. E a nossa convidada já está aqui, então eu vou recebê-la. Eu sabia que eu não ia dar duas palavras que ela ia chegar, porque ela é super pontual. Então, Olá! boa tarde, seja bem-vinda. E Obrigada. finalmente conseguimos ajustar as agendas. É impressionante, né? Em isolamento social, a gente pensa que vai ficar tudo tranquilo, calmo. A primeira ideia é o que eu vou fazer e, de repente, a gente não tem tempo para nada. Pois é. Eu estava falando aqui que eu sabia que eu não ia dar duas palavras e você ia entrar, que você é super pontual. Então, foi Então, gente, eu vou começando, igual eu começo sempre, que é agradecendo a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, porque ela está divulgando em todas as redes, colocou no Facebook, ela coloca no Instagram, o Departamento de Comunicação está fazendo a divulgação, os centros acadêmicos também estão apoiando e o Núcleo de Prática Jurídica também. E a professora Cristiane, eu não sei se eu te chamo de professora, hoje eu te chamo de doutora, não sei, eu chamo de Cris, mas hoje eu te chamo de Pode. professora. Então, vamos lá. É, Ela não precisava de apresentação, não, mas eu faço questão. Ela é doutora em Direito Previdenciário, né? E atualmente, além de professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ela também é chefe do Departamento de Ciências Jurídicas. Palestrante, professora de pós-graduação, né? Escritora e tudo mais, né? Então, vou gastar meia live falando da sua apresentação, não. Vou parar aqui, senão fica muito. E hoje vem falar para a gente assim, de um tema que é muito novo. E por ser muito novo, muito sério, e que envolve várias áreas do direito, que envolve família, direito de personalidade, que é direito civil, e tem consequência no previdenciário, então, assim, acho que é a pessoa ideal, porque além de dar aula de outras disciplinas, o previdenciário está meio que tatuado na pele. Então, falei, então vamos lá. Não, eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, porque é um assunto muito difícil, muito delicado, e para falar, não precisa ter mais do que conhecimento, precisa ter sensibilidade, porque as pessoas que estão envolvidas nessa situação, elas precisam ser também compreendidas. E eu quero que você comece a sua fala explicando para a gente do beabá, o que é redesignação de gênero, para não ficar nem mal entendido. Tá Tá com a bom. palavra. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu queria, e realmente, esse tema é muito interessante, então, muito obrigada por esse espaço. Eu gostaria de poder assistir todos os dias. Realmente, eu só consegui. Alguns dias eu consegui estar presente, mas realmente a gente está com uma agenda complicada. Queria agradecer todos e todas que estão aí assistindo agora. Eu vi que a Carol entrou, é uma amiga. Professora Lívia, É, eu vi, eu não estou conseguindo ver todo mundo que está entrando, estou vendo mas rápido. eu queria agradecer. Eu estou sentindo muita saudade de todo mundo, desse contato. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo, eu gosto de gente. E então, estar nesse espaço aqui, nesse momento, é trazer pessoas mais próximas, né? Então, dá para matar um pouquinho a saudade. E a questão aqui de redesignação que é o tema de hoje. Só um minuto. Tá. Regina Franja acabou de entrar. Ah, Aí, é minha madrinha, minha tia, minha madrinha. Olha que honra. ontem as mães eu achei que precisava pontuar. Um beijo. Nossa, maravilhosa. Eu fico muito emocionada. Então, essa questão de redesignação. Ó, Renato Mussi, hoje estou aqui, estou muito chique com essa família aqui, hein? A família, amigos, tá demais.
a gente tem várias questões, né, de redesignação, porque envolve diretamente a previdência social, porque a pessoa, ela se reconhece de uma outra forma. Porque a gente tem a questão de gênero, que é uma questão de sexo biológico, que quando a pessoa nasce, mundialmente se reconhece homem, mulher, né? Em alguns masculino, e é uma questão biológica. Só que essa questão de gênero, ela transcende essa categorização de homem, de mulher, e vai muito além, porque o indivíduo, muitas vezes, ele se reconhece de outra forma, e ele deseja que as pessoas o reconheçam dessa maneira também. Então, daí, essa questão de como você se identifica. Você se identifica exatamente como a classificação biológica, que é feita ao nascer, ou você se reconhece de uma outra maneira. E isso tem implicação no direito, e no direito previdenciário muito, porque a nossa legislação previdenciária, ela traz regras diferenciadas conforme homem ou mulher. Então, redesignar, se reconhecer de outra maneira, fazer essa alteração de gênero tem outras implicações diante da sociedade, diante da nossa legislação, e isso é importante pontuar. Assim, a gente, quando estuda direito, a gente percebe que o direito não anda sozinho numa área só, né? A gente carrega um monte de áreas junto. E o direito previdenciário não ia ser diferente, né? Porque ele é uma resultante de uma vida de trabalho, ele, como você falou, no Brasil, a gente tem diferença de idade, no aspecto previdenciário para homem, para mulher, tempo trabalhado, a gente passou por uma reforma, a lei muda a todo instante, sempre pontuando questões, por exemplo, de pensão por morte, que nem passou pela reforma, já tinha mudado antes. Quer dizer, o tempo inteiro a gente está sendo demandado para pensar em aspectos civis, porque é o dia a dia das pessoas enquanto elas estão na atividade laboral, e em determinado momento aquilo vai refletir, aquilo tudo, aquela vida inteira, vai refletir na Previdência, porque é o momento que ela vai pensar assim, agora eu posso me aposentar ou não. E aí, fala para a gente, nesse momento, assim, como é que fica isso para uma pessoa que, dentro desse percurso, passou por esse processo e teve essa alteração de gênero? Ou então, aquela que começou já com o gênero alterado, porque são situações diferentes, né? E aí, como é que fica? Não, a gente tem essas questões porque, assim, primeiro, a gente tem que saber que hoje é admitida a redesignação, ela é aceita, e isso é totalmente plausível. Porque eu falo que não é que a pessoa escolheu, na minha opinião, ela não escolhe ser homem, ser mulher, ela se reconhece. Então, a partir do momento que você se reconhece de uma forma, de um gênero biológico diferente daquele que está ali na sua certidão de nascimento, você deve buscar esse reconhecimento também por parte da sociedade, por parte da legislação. Só que isso vai implicar na Previdência. Então, por quê? É importante que você faça alteração nos seus documentos, não precisa passar aí por uma cirurgia, isso também é conhecido, não precisa passar por uma cirurgia, você pode fazer essa alteração, mas é importante você alterar o seu cadastro junto à Previdência Social, lá no CNIS, para alterar esse dado. Só que aí a gente vai entrar numa outra questão, porque a análise do INSS, ela é objetiva. O que é análise objetiva? Ele vai olhar ali, ao analisar a documentação, se é homem ou se é mulher. Então, a partir do momento que você faz essa redesignação, objetivamente, vai alterar o quê? As questões, como que você vai poder se aposentar, com qual idade, qual a carência, porque a nossa legislação, ela mantém diferença conforme o gênero.
E até é uma questão bem interessante, porque a gente, em 2017, a gente teve um caso na sociedade que eu acredito que você conheça, que é o caso de uma filha de militar que ela recebia uma pensão do pai, aquela antiga filha de militar solteira, Sim, né? sim. Eu sempre falo para os meus alunos, eles, isso é um absurdo. Eu falo, depende do ponto de vista. Porque A filha é bom, né? quando você é a filha, você acha super justo. Mas É. quando você não é, você fala que é absurdo. A gente não tem mais esse regramento, mas o direito adquirido existe na data do óbito do pai. E Uhum. aí, o que aconteceu? Eles chamaram para um recadastramento, para prova de vida, e quando a pessoa foi, a filha não era mais. Ela tinha feito a redesignação de gênero e já Uhum. estava com o nome de. Com outro nome, com um Uhum. outro documento. E aí, então, eles cancelaram a pensão por morte dessa pessoa que agora fez a redesignação. Aí vem uma discussão, né? Mas espera aí, quando morreu o pai, era filha solteira, continuou solteira, só que agora não é mais filha, e isso foi para o judiciário. O que o judiciário entendeu? O judiciário entendeu, não, olha, você redesignou, embora seja uma pensão vitalícia, um dos requisitos para a concessão deixou de existir. Continua solteira, mas deixou de ser filha e agora é filho. Então, eles mantiveram o entendimento de que não devia ser mantido o benefício. Eu acho assim, complicado, por exemplo, quando a gente pega um benefício de uma pessoa que tem portadora de deficiência, ela tem uma regra específica. E a deficiência dela tem leve, pode ser leve, moderada e grave. E a gente sabe que ela pode ter um olhar diferenciado na hora da análise para concessão do benefício, em razão do tempo que foi leve, em razão do tempo que foi média, grave. Isso. Pergunta, será que a gente vai ter esse olhar diferenciado do INSS para analisar tanto tempo trabalhou quanto homem, agora será que a gente vai ter tanto tempo quanto homem, tanto tempo quanto mulher? Eu fiquei pensando sobre isso, será que a gente vai ter isso? Será que, assim, tanto tempo, o homem é exigido 20 anos, na nova regra, começou a trabalhar agora, era homem, só que aí trabalhou como homem, será que conta um tempo como homem, quanto tempo como mulher? É complicado, assim, a gente parece que a gente está banalizando os termos, né? Não é essa a ideia. Mas são questões assim, muito objetivas para a gente que trabalha na área previdenciária, porque a gente sabe que a análise deles é crua. Eles analisam de forma muito. É isso, é pau, é pedra, é pedra. Eles não. Né? Ninguém supõe nada lá. Eles está escrito, né? Lá não tem suposição. E aí a gente fica pensando isso. Então, quer dizer que o aspecto principal é a alteração formal, documental, não necessariamente cirurgia. Não necessariamente cirurgia, é a questão de documento, e realmente você tocou num ponto muito importante, que é a questão de regras diferenciadas, porque, assim, na minha opinião, deveria ser feita uma tabela, como a gente faz a tabela de conversão. Por quê? Alguma coisa nesse sentido, porque, assim, nós sabemos que a sociedade ela é preconceituosa. Por que existe a diferença entre homem e mulher ainda no Brasil, ainda na nossa Previdência? Por que eu falo no Brasil? Porque a maior parte dos países não tem distinção mais entre homens e mulheres na Previdência. As pessoas se aposentam com a mesma idade, as regras são as mesmas, já tentaram fazer no Brasil, mas não foi aceito. Não foi aceito por quê? Porque a mulher ainda ela sofre discriminação no mercado. Então, inclusive, eu e a doutora de França, nós estamos no estado do Rio de Janeiro.
Eu estava lendo uma reportagem falando que aqui é o estado que mais discrimina a mulher. Ou seja, o salário da mulher ele é menor em relação ao do homem. Eu sempre falei, o dia que não houver discriminação, o dia em que nós formos reconhecidas em todos os ambientes, sem qualquer discriminação, eu vou ser a primeira a defender as mesmas regras entre homens e mulheres. Mas, infelizmente, ainda tem, em razão, agora essa mulher ela pode engravidar, vai sair do mercado, essa mulher não é mulher, essa idade é uma idade ruim, eu prefiro o homem. Então, assim, quando não houver discriminação, eu sou a favor de regras iguais. Mas ainda há. Se ainda há, a Previdência também mantém essa diferença. Agora, imagina essa pessoa que era mulher na certidão, porque quando nasceu foi reconhecida biologicamente como mulher, mas se identifica como homem. Ou o contrário. Será que o que essa pessoa passou até ela chegar ali, fazer essa redesignação no mercado? Quantas pessoas apontaram para ela? Quantas pessoas não a discriminaram? E aí, de repente, não, olha, eu me reconheço como homem, então eu vou fazer a redesignação, mudei aqui os meus documentos, porque a legislação permite, e agora eu vou ter que trabalhar mais tempo. Então, eu acho que o nosso legislador, ele precisa olhar para essas pessoas e se posicionar, porque tem discriminação aí também. Não é só a mulher. E essa pessoa, o que ela passa no mercado, é fácil conseguir um emprego? É fácil manter no mercado de trabalho? É fácil? Ou ela tem mais dificuldade? Porque se ela tem mais dificuldade, ela tem que ter uma regra diferenciada, como a doutora colocou, como existe para a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência pode ir ao mercado, mas a gente sabe como é. A gente sabe que ela vai ter maior dificuldade de conseguir um emprego, de se manter ali. Ela tem um esforço maior. Então, eu acho que falta do legislador aí, na área previdenciária, essa análise. Porque a análise do INSS, com certeza, será objetiva. É homem, X anos. É mulher, tantos anos. Então, isso a gente precisa pautar e se preocupar. Olha, suas alunas estão entrando aí. Michele, Renatinha. Eu acho todo mundo. Não foi nada, mas eu acho que é aniversário da Michele. Ah, é? Aí, Michele, pra gente, seu aniversário. Se for, parabéns. A gente sabe que além... ela falou que oiê, por enquanto, né? Eu estou esperando a resposta. A gente sabe que além de requisitos diferentes para homem e para mulher, a gente também tem benefícios que são, por exemplo, só para mulher, como é o benefício do salário maternidade, em função da licença maternidade. Tá certo, ó, aniversário dela, ó. Parabéns. Aniversário dela. Parabéns, Michele. Foi uma aluna maravilhosa. Então, existe benefício, por exemplo, que é só para pessoa do sexo feminino, em razão de até, não é um benefício por ser mulher, é um benefício para aquela mulher que passou por uma gestação, ou, né, do salário, da maternidade em si. E aí, como é que é esse caso, por exemplo, da mulher transgênero, ela nunca vai gerar um filho, porque ela era homem, mas ela pode ser uma adotante, né? Da mesma forma também, a gente tem os homens, a mulher que se redesignou e passou para o sexo masculino, mas ela ainda possui capacidade de gerar. E ela poderia gerar, só que formalmente, documentalmente, ela é homem. Então, assim, a quem pertence esse salário maternidade? Se é que pertence a alguém, e como é que seria? Até porque a gente sabe de casos, até que você chegou a comentar comigo, um homem trans, né, e mulher que acabaram casando, né, entre si, e o que era novo homem gerou um bebê
E aí a cabeça da... Estou falando a cabeça em termos de direito, tá? Porque às vezes a convivência é tranquilo. O problema é você gerar um direito dentro de uma legislação que ela é padronizada. E como é que a gente faz? Nesse caso, salário e maternidade. Parece que eu bloqueei aí. Você tá... A gente está te ouvindo agora. Mas, mas você tá assim, ó. Sorriso. Agora voltou. Só que agora a gente não tá te ouvindo. Você tá me ouvindo? Nós não estamos te ouvindo. Não. Nós não estamos te ouvindo. Não. A voz... Você tá me ouvindo? Nem eu a você. Não. Não, não. Nós não estamos nos ouvindo. Eu só ouço a mim. Tá sem som. Não sei por quê, mas tá sem som. Tá me ouvindo, vocês? Eu também não. Eu também não. Peraí, vou escrever. Desativou o microfone? Vocês, daí do outro lado, vocês estão me ouvindo? Ah, elas só estão ouvindo a mim. O pessoal só está ouvindo a mim. Eu acho que você vai voltar. Isso. Acho que ela vai voltar agora. Vocês estão me ouvindo? Voltou? Oi? Voltei. Voltou. Você está me ouvindo? Nossa, eu não apertei nada. Não, mas acontece assim. Tô tão feliz falando. Então, você está me ouvindo bem agora? Tô. Eu ia contar Então vamos lá, você estava falando do salário e maternidade. Isso, salário e maternidade. E a pergunta da doutora de France foi justamente o caso de redesignação, quando, por exemplo, um homem que gera, ou com quem fica o salário e maternidade. Eu até brinquei que quando eu quero chamar bastante atenção dos alunos, eu coloco a foto do Thomas. O Thomas, ele é dos Estados Unidos, foi o primeiro homem grávido. Como assim homem grávido? O Thomas, ele nasceu mulher, mas se reconhecia como homem. Então, ele fez a redesignação do sexo, mas ele manteve lá o órgão reprodutor, né, feminino. Ele casou. E ele casou com uma mulher que também tinha feito a redesignação. Na verdade, era homem que biologicamente, que se reconhecia como mulher e não podia ter filho. E eles queriam muito ter filho. Então, o que eles fizeram? Ele gerou as crianças, porque eles tiveram 3 filhos, né? E nos Estados Unidos, mas eles realmente passaram por muito preconceito. Então, o que eu... Então, depois da travada, depois que travou,
Tá sem som de novo. Tá sem som novamente. Tá sem som de novo. O que está acontecendo? Saiu, vai voltar de novo. Deixa ela voltar, gente. Boa noite, a gente está falando aqui. Boa noite, não, boa tarde, né? Vamos ver se ela volta com som, gente. Vamos ver. Acho que é a internet dela, de repente. Só pode ser boicote, não é possível. Eu acho que é a sua internet aí, porque aqui o meu som continua. Porque eu sei, porque o João tá lá na sala e eu tô me ouvindo lá no telefone dele. Então não tá parando aqui. Tá? Mas vamos lá. Eu estou no lugar com mais internet da casa, mas enfim, a gente não sabe, né? E é isso. A gente tem aqui no Brasil também um caso de 2019 que quem gerou foi o homem, porque na verdade é a mesma coisa. Nasceu biologicamente como mulher, se reconheceu Entendi. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Ela hoje não está com a internet muito boa, não, gente. Ai, o pior é que quebra o raciocínio da pessoa, né? A pessoa está falando, deixa eu ver se eu chamando, ela volta melhor, sabe? Se eu chamando, funciona. Oi, você está me ouvindo? Oi? Não está me ouvindo? Ela está falando, vocês estão falando aqui para você não usar o Wi-Fi. Eu tô, você está mas usando o tô Wi-Fi? Entendi. Isso. Pode ser que seja isso. Será? Eu estou me ouvindo e o som está saindo normal. Agora, tá me ouvindo? Wi-Fi. Tá, eu acho que talvez funcione. Talvez seja isso sim. É porque a gente está numa demanda muito grande de todo mundo usando. Eu acho que está caindo a internet de todo mundo. Entendeu? Desculpa, mas acontece. Aqui a Karina, minha super amiga, entrou aí na live. É uma amiga lá de São José do Rio Preto. A Edinaí está ouvindo a gente lá de Rondônia. Tá? Que chique, arrasou. Um abraço para vocês. Então, nesse caso, dessas possíveis alterações, existe direito ao salário maternidade para algum? Aí é que tá. A nossa legislação, ela traz para o homem em quais situações? No caso de adoção ou no caso que ele fica viúvo e desde que ele também fosse segurado da Previdência, tivesse cumprido a carência, se for o caso, e não prevê aí essa hipótese de redesignação, a mesma coisa, do homem passar por um parto, ter um filho
então aí por meio do parto, a nossa legislação não traz essa opção. Então, por isso que eu falei que a nossa legislação previdenciária, ela é falha nesse sentido. Porque mesmo com a reforma da Previdência, teve uma reforma muito grande, foi a maior desde 1960, eles esqueceram desse tipo de situação que pode acontecer. Entendi. Porque da pessoa se redesignar, igual aquela pessoa que nasceu biologicamente como mulher, mas se reconhece como homem, olha a situação dessa pessoa. Agora ela passa por um parto, mas não tem direito ao salário maternidade, mesmo sendo segurada da Previdência Social. Então, o que eu acho? Eu acho que vai tudo para o judiciário. Porque, obviamente, esse homem vai dar entrada no INSS e o INSS vai falar o seguinte, olha, não tem previsão legal. E não... Estão falando que não tem som novamente? Ou é antiga? Não, eu acho que é antiga. Eu estou te ouvindo bem. Tá, não está rodando mais as mensagens. Para mim. Então, eu acho que é isso. Porque na Previdência, quem trabalha com direito previdenciário sabe. Vai muito para o judiciário. Vai muita coisa para o judiciário. Eles até brincam. Cristiane, eu acho que a ideia lá na Previdência é negar benefício. Eu falo, não. A questão é a seguinte. Eu não estou falando nem mal e nem bem. Porque a gente, como em todos os lugares, existem servidores e servidores. Como qualquer local tem trabalhadores e trabalhadores. Eu estou querendo dizer que a análise deles é objetiva. Imagina você na situação de servidor. Salário e maternidade para homem em caso de adoção ou em caso dele ficar viúvo. Aí aparece um caso dele ter passado pelo parto. Não tem previsão na lei. Não tem previsão na lei, e o servidor pode ser responsabilizado por isso. Então, o que eu imagino? Vou negar. Então, cabe ao judiciário analisar esse tipo de situação, já que a nossa legislação, ela não prevê. Então, assim, a gente tem várias coisas que eles perderam a chance de colocar na reforma da Previdência. Então, assim, seu modo de ver, o problema, a falha maior é a legislação não ter agraciado um assunto que é da sociedade, né? Que a gente tem que legislar a respeito, porque se existem as situações, a gente tem que legislar. Mas eu queria saber, será que se esse processo de alteração é possível a reversão? Porque uma vez eu vi uma matéria muito interessante, que no Irã, essas questões de alteração de gênero, elas são, lá até se faz as cirurgias. E um determinado homem lá resolveu que ele se reconhecia como mulher e mudou. Só que depois ele passou por um processo de arrependimento, não porque ele não se enxergava como mulher, mas é porque ele descobriu que a mulher lá tinha um estilo de vida muito restrito. E ele falou que ele sofria muito como mulher. E ele queria reverter. Então, assim, é possível a reversão em termos jurídicos. A alteração pode ser vai e volta? Não sei. Eu até analisei isso, porque recentemente eu escrevi um capítulo de livro, logo vai ser lançado, a respeito desse tema. E aqui no Brasil tem todo um cuidado com isso. Até porque a gente não imagina uma pessoa passar por todo o processo, porque o Conselho Federal de Medicina traz toda essa questão, a pessoa passa por análise psicológica, não é mais considerada doença, porque não é doença. Então, a gente antes tinha CID para isso. Olha, então a nossa legislação, ela estranho pensar isso, né? É muito, muito complexo, né? A pessoa ela se reconhece de outra maneira e ainda dizem que ela é doente. Então,
não é doença, não pode ser conhecida como doença, não é transtorno. E eles não imaginam uma pessoa simplesmente, ela passa por tudo isso que a gente sabe numa sociedade preconceituosa, que não é fácil. A gente imagina, eu já tive aluno com essa questão. É uma questão assim que é difícil assumir. A gente não imagina essa reversão. Não, eu quero, não. Então, essa questão eu acho que ela é muito pontual. Porque realmente, país dessa forma, que traz tanta restrição para a mulher, realmente tem essa questão. Mas aqui no Brasil, e a gente não imagina uma pessoa fazendo a redesignação e mudando de ideia. Se eu puder falar aqui, tem uma outra questão que eles discutem, que é a questão da pessoa que faz a redesignação depois de aposentada. É interessante, fala aí. Eu recebi a seguinte pergunta. A pergunta eu recebo muita pergunta de aluno, ex-aluno, e é muito bom isso. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa que era biologicamente homem. Sim. E depois de aposentado, se aposentou aí por tempo de contribuição, pagou 5 anos a mais que a mulher. Depois de aposentado, fez a redesignação para a mulher, né? Então, toda a documentação como mulher. E aí ele me mandou um e-mail questionando se ele podia pedir no INSS 5 anos que pagou a mais. Interessante, né? Só que na área previdenciária, quando a gente vê, vale a lei da data do fato, da data que implementou os requisitos. Eu acho muito difícil o judiciário devolver esse dinheiro. Eu não sei se eles não vão analisar tempo regit actum, assim, naquele momento, no momento em que a pessoa solicitou, a documentação era como homem, se reconhecia como homem. Por isso que eu falo que falta legislação. Porque essa pessoa com certeza passou por preconceito. E aí? Né? Agora, devolver o dinheiro, eu não acredito nisso. Porque existe o princípio da solidariedade, podem falar, a pessoa trabalhou 5 anos a mais, esse dinheiro vai para toda a sociedade, o regime aí que a gente trabalha é um regime solidário, então eu não acredito. E pode acontecer o inverso, pode acontecer também da pessoa se prestes a se aposentar, por exemplo, ela muda, ela faz a redesignação, cai o tempo dela, sobe o tempo dela, aumenta 2 anos, diminui 2 anos, né? Eram 5, agora são 2 anos, mulher 3 anos, desculpem. Mulher 62 anos de idade, homem 65. Como que faz isso? Realmente a gente não tem uma legislação para cuidar disso. Eu sempre falo, quando eu estou dando aula desses assuntos, que um dos requisitos para se aposentar é pedir aposentadoria, salvo para o servidor público quando ele completa o tempo máximo. Que esse não tem jeito. No dia que ele faz aniversário, no dia seguinte ele está desligado. Mas no regime geral, ninguém é obrigado a se aposentar. Então, acho que assim, se eu sou juíza de um processo desse, eu não devolveria, porque todo o tempo utilizado serviu para base de cálculo. E ele não teve prejuízo com relação a isso. E no caso da alteração de gênero, isso não afeta, porque ninguém é obrigado a se aposentar. Hoje, você pode nunca se aposentar. A gente até conhece pessoas que acho que não se aposentariam nunca. Elas só se aposentam porque em dado momento ela fala, é um dinheiro a mais que eu posso somar com o que eu estou fazendo na minha atividade atual. Continuo trabalhando e somo. Mas acho que pelo fato em si
daquele conceito antigo, de que vou parar de trabalhar para meus aposentos, vou ficar de perna pro ar de pijamão, eu acho que é muito difícil hoje em dia alguém ter essa natureza, até porque a vida é muito ágil, né? A gente tá, prova disso é que a gente está em casa e está trabalhando até mais, né? Então, assim, eu acho que não. Eu sempre falo, não basta ter idade, não basta ter tempo, você tem que pedir para se aposentar. Porque o INSS não vai bater na tua porta e dizer, ela não está na hora, passa fora. Ele não vai fazer isso. E uma coisa que eu acho que a gente podia trabalhar aqui, se você quiser falar um pouco mais para a gente, porque eu vou te espremer um pouquinho, com relação, por exemplo, a gente já tem, como você disse, alguns países que não têm essa distinção de idade, nem de tempo, né? Até agora no Brasil a gente fala de uma aposentadoria programada, porque existe só um tempo mínimo, né? Como se uma carência mínima que existia só para aposentadoria por idade, mas agora é para tudo, né? E a gente não tem mais aquela aposentadoria que a gente ainda vai levar uns 25 anos para explicar às pessoas isso, porque as pessoas ainda falam aposentadoria por tempo de serviço. Quando elas estavam começando a entender que era por tempo de contribuição, agora mudou, agora é programada. Então, elas não sabem ainda. E aí, como é que fica, por exemplo? Porque algumas aposentadorias, algumas aposentadorias não fazem essa distinção de idade, de tempo para homem e para mulher, como é o caso, por exemplo, do rural. O tempo não mudou, a idade não mudou, a idade ainda se refere com tempo menor em relação à regra antiga. A gente ainda está na regra de transição. E aí, como é que seria, por exemplo, uma pessoa que já vinha passando por um processo de apoio psicológico, já está de cirurgia marcada, e fez isso e descobre que tem um pedágio. Ela se livra do pedágio? Entendeu? Eu entendi. Olha que louco. Eu seguindo a linha de que a análise é objetiva, a partir do momento que há redesignação do sexo, o que vai acontecer? Também mudam as regras para a aposentadoria dessa pessoa, porque como não tem uma lei específica cuidando dessas pessoas, como nós temos para o rural, como nós temos para a pessoa com deficiência, como nós não temos uma legislação, então eu vou fazer uma análise objetiva. Objetivo, a documentação agora já consta como mulher, você tem que mudar, atualizar o seu cadastro junto à Previdência Social. Então, fazer a atualização de cadastro, porque lá constava como sexo feminino, colocar masculino ou masculino, colocar feminino, fazer a alteração aí do nome, tudo direitinho, alterar então o cadastro junto à Previdência, e a partir daí a análise é objetiva. Então, aquela pessoa uma transição, de repente ela nem vai ter que cumprir aquele pedágio. Entendi. Às vezes ela poderia ter se aposentado. Então a gente tem que pensar em tudo. Talvez cada caso, né? É muita coisa, porque a gente tem critérios diferenciados, a gente de idade, nós temos aí até a carência foi mantida com distinção entre homens e mulheres, então a gente tem tudo isso. E tem que tomar um cuidado, porque eu acho que, como os advogados previdenciaristas, eles têm que ir com muito cuidado, com muita cautela, porque essas pessoas, elas já passam por dificuldades ao longo da vida. Então, caber a esse advogado previdenciarista ter esse cuidado e pleitear qualquer coisa junto ao judiciário, porque a gente não sabe também como que o INSS vai se posicionar. Eu acho que, no mínimo, na falta de legislação, amparando essas pessoas, trazendo critérios diferenciados, no mínimo teria que fazer uma tabela de conversão, que aí é para ajustar, né? Para minimizar. Então, olha só. É como eu costumo dizer, que o tempo passa muito rápido, né? Nós já estamos com 45 minutos. Deixa eu te fazer, então, uma última pergunta. Essa questão, a gente não pode mais falar numa sociedade
binária, assim, homem e mulher. Até porque a gente tem grupos que defendem outras possibilidades. Até mesmo aquelas pessoas que não querem se colocar como masculino nem como feminino. E algumas querem até transitar. Talvez a gente vai ter que caminhar, é uma pergunta, será que a gente vai ter que caminhar para uma legislação que seja mais una, no sentido de pessoa e não de gênero? E essa questão de gênero, ela deixar de ser um requisito e apresentação de a partir do gênero, essa e essa possibilidade, junto com o gênero, para poder a gente encarar os benefícios previdenciários. Porque imagina uma pessoa que daqui a pouco, ela comece a partir dela uma jurisprudência no sentido de que na carteira de identidade dela, ela não faz constar mais nem feminino nem masculino. Como é que o INSS vai avaliar uma pessoa assim? Então, será que a gente não tem que pensar, e a partir daí, essa é a minha pergunta, será que a legislação ela não vai ter que vir com um olhar muito mais nessa construção social do que propriamente dito nessa sociedade que a gente já tem? Eu sei que é difícil, mas... Não. Entendeu o que eu estou querendo perguntar? Eu acho que o cenário ideal para um país civilizado é esse. A pessoa não importa, né? Só que a gente tem muita discriminação. Então, entendi. A partir do momento que a gente tem discriminação, a gente vai ter que distinguir. É aquela história que a gente aprende lá no início do curso de Direito. Tratar igualmente os iguais à medida que se igualam, desigualmente os desiguais à medida que se desigualam. O cenário perfeito é um cenário em que a gente respeite o outro. Não importa o gênero, não importa nada. O que importa é o respeito. E aí, sim, a legislação não precisaria fazer distinção de nenhuma forma. Mas enquanto a sociedade não tiver esse olhar, enquanto a gente ficar discriminando, dificultando emprego, reduzindo salário, exigindo que a pessoa se vista de determinada maneira, que ela fale de determinada maneira, investigando a vida privada dela. A gente não consegue ter o mesmo regramento. Mas sim, seria o ideal a gente ter uma sociedade que reconhecesse todas as pessoas de forma igualitária em direitos e obrigações. E então, nós poderíamos partir para uma outra fase da Previdência. E nessa fase, sim, nós teríamos a mesma idade, mesmo tempo, tudo igual, entre homens, mulheres, ou da forma que a pessoa se reconhecer. Nós já estamos com 48 minutos, e aí eu vou te agradecer por você estar aqui. Você desculpa os percalços, porque live é assim mesmo, né? Um dia tá sol, outro dia tá nublado, é igualzinho na live. Aqui acontece de tudo. Aí, graças a Deus, não faltou luz, não caiu a internet total. E eu quero te agradecer por você estar aqui. Depois você vai receber um certificado, que é só um mimo, é só um carinho. E vou te deixar terminar, fazer as suas alegações finais. E eu quero te agradecer muito por você ter participado. Quero dizer para todo mundo que eu já tinha chamado a professora Cristiane há muito tempo, mas ela precisou se organizar em outras questões, até porque ela é chefe de departamento, e aí assim o mundo caiu na cabeça dela. E porque eu consigo falar com ela às vezes entre as 50 reuniões do dia, que agora o que a gente mais faz é reunião. Então, assim, não foi culpa dela, ela já estava prometida de vir aqui. E ela vai voltar em outro momento para poder a gente falar de um outro tema que a gente vai pensar, porque a gente está com uma MP de consumidor e a professora Cristiane também fala muito de consumidor, e eu queria que ela voltasse aqui para falar dessas questões de consumidor em outro momento que ela puder. Então, quero te agradecer. Eu quero, antes de te passar a palavra, fazer logo a foto, antes que dê ruim na foto. Espera aí. Tá bom. Isso, a foto eu fiz. Agora você está com a palavra. Eu não consigo mais ver quem entrou. Faz tempo, desde a última vez que caiu. Eu não consigo ver.
então não consigo ver mensagem, então eu peço Não. desculpa. Espero que da próxima vez a gente não tenha esse problema que nós tivemos hoje. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes, me ouvindo, mesmo não estando a gente fisicamente com vocês, é muito bom, essa sensação é maravilhosa. Agradecer a professora de France, que é a nossa professora também lá na Universidade Federal Rural. A gente tem uma trajetória já de amizade, etc., faz 10 anos. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui no Rio de Janeiro. Então, é uma alegria imensa. Sempre vou aceitar os convites dela, maravilhoso. Então, e o que eu queria falar, as alegações finais, é que a gente sempre tem que lutar pela igualdade e tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível. E o principal, sempre se colocar no lugar do outro, porque um dia a gente pode ser esse outro. E as pessoas que chegam na área previdenciária, e eu sempre falo para o advogado previdenciarista, olha, a gente não escolhe o direito previdenciário. O previdenciário escolhe você. Geralmente, são pessoas voltadas às questões sociais. São pessoas que têm essa conotação social. E, geralmente, o outro que nos procura é uma pessoa que está passando necessidade, é uma pessoa que está precisando, está numa situação de risco social, ou está incapacitado de trabalho, está precisando da aposentadoria. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar social e sempre buscar pela igualdade, né? Porque é o principal. A previdência social, ela é falha? Ela é. Mas imaginem sem ela. Sem ela, a gente estaria num caos total social. Porque um dia, eu, você, todos nós, melhor das hipóteses, vamos precisar da previdência social. Então, só tenho que te agradecer. Ó, agora eu estou conseguindo ver um monte de nome aqui. Parabéns, grande mestre, boa live. Está todo mundo subindo aqui, ó. Lúcio, Franciele, Renatinha, Regina, Lúcia Frange, um monte de gente falando aqui. É porque eu estou com medo de dar ruim na Ana Caroline, de Souza, Campelo. Tem um monte de gente aqui, mas eu estou com medo de dar ruim. Então, a professora Cristiane vai voltar. Tá bom, gente? Posso botar no YouTube a live? Pode. Tá. Então vai para os stories e depois eu boto lá no YouTube. Tá bom? Tá bom. Fica com Deus. Tchau. Obrigada, gente.